Fala atrevido, fala atrevida! Fernando Oliveira aqui para começar esse vídeo dessa nova playlist que eu já vou te falar, você já viu, né? Obviamente, chamada Atrevidamente. O que é Atrevidamente? Eu vou falar uma coisa, contar uma historinha rápida aqui, porque durante muitos anos eu fui gravando vídeos para o YouTube que eu não publiquei. Eu olhava, gravava, do jeito que eu tô gravando aqui agora com você, sem roteiro, só com uma ideia na cabeça. E o que acontece é que esses vídeos foram se acumulando. Esses vídeos eles foram ficando guardados dentro do meu celular, dentro de uma HD qualquer, e eles nunca viram o ar da graça. E eu pensei, cara, por que você gravou esses vídeos? Você tinha uma boa ideia, você tinha ali talvez uma premissa bacana para você compartilhar com as pessoas, e você não fez isso. Por que você não publicou? E aí a pergunta era um pouco mais profunda, por que eu não estava conseguindo compartilhar? O que havia de errado na ideia de compartilhar esse conteúdo? Não era o conteúdo em si, mas era a minha própria percepção em relação àquilo que é bom ou que é ruim compartilhar. Ou seja, eu estava me auto-sabotando, eu estava me calando, para não dizer que eu estava querendo que eu não fizesse nada disso. Alguma coisa dentro de mim estava ali dizendo, não faça isso, não, isso aí não ficou bom, não ficou legal, a luz não tá boa, o cenário não tá legal, enfim, eram tantas coisinhas que vinham na cabeça que eu acabava falando, ficou uma bosta aí, não vou publicar porcaria nenhuma. E aí, nesse processo de questionamento, de, falar assim, por quê? Por que eu não consigo? Por que eu não estou compartilhando? Por que eu não estou fazendo isso? Eu simplesmente fui encontrando algumas respostas. Porque tem uma ideia de que se você não está alcançando novas respostas, é porque você não está fazendo novas perguntas. E eu comecei a fazer novas perguntas. E eu descobri que muito daquilo que estava me impedindo, ou pelo menos me limitando a fazer coisas, porque obviamente você está vendo aí, aqui nesse canal, eu tenho muitos vídeos publicados, tenho muitas coisas que eu já compartilhei, mas falar assim as minhas ideias de uma maneira mais aberta, de uma maneira um pouco mais espontânea, sem precisar de um roteiro, ou até um pouco de roteiro, mas sem precisar, ou sem ter medo do que as pessoas iriam achar em relação a será que ficou bom, será que não ficou e tudo mais. E foi aí que veio a grande sacada, né? Foi a minha grande epifania de dizer assim, opa, você está com medo daquilo que as pessoas vão pensar se não for tão bom. Então o teu vídeo tem que ser super produzido, o seu vídeo tem que ter um roteiro legal, o seu vídeo tem que ter... E aí, cara, o que eu pensei? Cara, eu tô fazendo um negócio que é super elaborado, com roteiro, com não sei o que lá, e aí eu via poucas visualizações. Não vou fazer mais isso não, ninguém tá querendo saber disso. E eu pensei, cara, por que você não faz alguma coisa mais simples? Abre o teu coração, fala com as pessoas, conversa com as pessoas e mostra aquilo que você tá pensando. Mostra para as pessoas quem você é de verdade. Porque até então, usar personagens me protege um pouco de quem eu sou. Então as pessoas me conhecem, mas não conhecem tanto assim, não me conhecem a fundo, não sabem exatamente como eu penso, quais são os meus pontos de vista, né? O que eu posso contribuir com você. Se você é um empreendedor, se você é um especialista, um expert em alguma coisa, eu passei os últimos 4 anos estudando a respeito sobre como que as pessoas podem ter sucesso no digital sendo um especialista. Como você pode monetizar o teu conhecimento. Isso foi a minha busca inicial. Justamente, e não por acaso, isso começou ali 2020, ali mais ou menos, quando teve uma crise mundial de saúde, não sei se você lembra, que eu vi que o meu trabalho como palestrante motivacional, ele estava arriscado, porque não tinha mais eventos presenciais. E esses eventos presenciais começaram a se rarear muito, mesmo depois da pandemia. As pessoas começaram a encontrar outras soluções, outras pessoas entraram no mercado, e eu comecei a focar numa paixão minha, que é a comunicação. A comunicação, a ideia de colocar uma mensagem no mundo, a ideia de colocar uma voz no mundo, tá? Eu tô falando aqui sem roteiro, e eu vou publicar esse vídeo, tá bom? Se você tá vendo é porque eu tive a audácia, a ousadia, o atrevimento de publicar esse vídeo mesmo sem roteiro, tá? Então, basicamente, eu entendi que eu estava com medo do que as pessoas vão achar, medo, receio, será que eu sou bom? Né? Aquele perfeccionismo de querer tá tudo lindo, bonitinho, ter ali vídeos
bem editados e não sei o quê. Por quê? Porque os grandes players fazem isso, bota lá um editor foda, não sei o quê, e começa a falar, e aí o cara vai lá, edita tudo, o vídeo fica maravilhoso, tá? Mas eu falei, peraí, se eu tiver tudo isso aí, mas se eu continuar com esse tipo de mentalidade, eu não vou ter resolvido o problema. Foi aí que eu mergulhei de verdade numa verdadeira jornada de autoconhecimento, numa verdadeira jornada para descobrir quem eu sou. E mais do que isso, eu descobri por que a maioria das pessoas fica travada quando se diz respeito a se expressar, a transmitir a sua mensagem. Então, se você tá aí, cara, eu sou tímido, eu não quero aparecer, eu não quero, enfim, eu não quero me expor, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim, pode ter certeza que isso é uma limitação, é um bloqueio que você adquiriu, e esse bloqueio não começou ontem ou semana passada. É muito provavelmente, tá? É 99% de chance que qualquer bloqueio que você tenha hoje, ele aconteceu antes dos seus 7 anos de idade. Por quê? Porque quando a gente vem para o mundo, a gente vem zerado, um HD zerado, um computador novo que chega, né? Seu pai tá lá, sua mãe tá lá, te recebe e tudo mais, você tá zerado. E o que acontece? Eles vão inserir nesses arquivos. E todos os arquivos, assim como você abre o teu computador novo e começa a criar novos arquivos, instalar novos programas, os nossos pais, os nossos professores, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, principalmente na primeira infância, elas estão programando a nossa mente para tudo que a gente vai experimentar no decorrer da nossa vida. Isso é 99% das pessoas. Tá? Então, assim, se você tem eu tenho um bloqueio, uma trava, eu não consigo fazer isso, não consigo gravar vídeo, eu não consigo escrever, cara, tá lá atrás. Você vai olhar e você vai rever. E eu fui atrás disso, fui entender, eu fui me entender, e eu entendi que eu precisava mudar. Por quê? Porque tudo isso, todos esses medos de a que vão achar, né? Mesmo com tantos anos como palestrante, mesmo com tantos anos como ator de palco e tal, eu tinha, de uma maneira velada, mas de uma maneira praticamente inconsciente, era uma historinha que eu contava. Não, isso aqui não ficou bom, então eu ia lá e arquivava, deletava, ou que eu deletei de vídeo, que eu olhei e falei, esse vídeo não ficou bom, não, vou deletar. Deletei, e a ideia perdeu. Né? E aí eu falei assim, cara, esse problema gerou uma coisa que era um problema que a maioria das pessoas tem hoje, que é um problema da autoimagem. Tá? Tem até um nome na psicologia disso, que é a tal da síndrome do impostor, que a pessoa fala assim, cara, eu acho que eu não sou tão bom quanto eu gostaria. A pessoa se olha no espelho e se vê de uma maneira distorcida. Aí as pessoas elogiam, falam, pô, que legal o teu trabalho, que bacana que você fez. Aí você fala, não, imagina, que isso? Não. Você mesmo não acredita no teu potencial. E eu falei, cara, será que eu tô vivendo essa síndrome do impostor? E por vezes eu cheguei a pensar que, sim, tô olhando para aquilo que eu faço e tô dizendo assim, putz, eu acho que não tá bom. Eu acho que eu não sou tudo isso. E isso afetou o meu desempenho. Isso fez com que eu parasse muitas vezes e falasse assim, cara, nem vou tentar. Se você olhar aqui, eu parei de produzir vídeo. Não porque eu quisesse parar, mas eu estava muito focado em Instagram, muito focado em me comunicar com numa outra linguagem, né? Lá no Instagram é uma outra linguagem, diferente aqui do YouTube. Então você tem vídeos rápidos, você tem que viralizar, você tem que falar coisas instantâneas para as pessoas, e isso você não consegue aprofundar as suas ideias, você não consegue ter um diálogo legal com as pessoas, e isso fez com que eu parasse de produzir um pouco aqui. Mas recentemente eu entendi que eu preciso, para mim, em primeiro lugar, tem que ser sincero com você. Não adianta eu chegar para você e falar assim, nossa, estou aqui fazendo vídeo para você. Claro que é para você, é claro que eu quero que você veja, é claro que eu quero que você curta, comente, compartilhe, enfim, troque uma ideia comigo. Mas em primeiro lugar, eu tenho que ser sincero. Eu estou fazendo esse vídeo para botar para fora, entendeu? Por quê? Porque eu preciso vencer a tal da autoimagem negativa ou a autoimagem que gera desconfiança, né, ou a falta de confiança, para dizer, pô, ficou legal, ficou bacana, deixa eu falar com as pessoas, independente de julgamento, sem medo de julgamento, porque a gente tem muito medo do julgamento, e é exatamente isso que eu cheguei a tomar a decisão de falar, cara,
O que eu fazia antes das redes sociais que me gerava um super sucesso e que eu comecei a ver redes sociais, eu comecei a ver gente enlouquecendo, gente doida. Ah, eu tenho que viralizar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ter seguidor, eu tenho que ter like, eu tenho que ter tudo. E isso começou a me causar um certo ranço, entende? Então, mesmo que eu não tenha muitas visualizações aqui hoje, para mim, postar esse vídeo, para mim, já é o suficiente. Para quê? Para que eu possa quebrar esse molde, que é onde eu queria chegar, tá? Que é quebrar o molde. O que é o molde? Quando você vai recebendo arquivos e mais arquivos, programas e mais programas de outras pessoas, esse computador ele vai meio que se formatando, ele vai, né? Tanto é que na nossa na história, né, na nossa sociedade, a gente fala, ó, você vai para a escola, tem um plano, tem um desenho para você chegar e fazer aquilo que se espera de você. Então você tem que ir para a escola, você tem que se formar. E quando você se forma, adivinha? Você entra numa forma. Essa forma, ela tem regras, ela tem ali coisas que você precisa fazer para você viver em sociedade, para você ser aceito, enfim, tem uma série de coisas. Depois você vai para a universidade, para a faculdade, o que você tem que fazer? Ah, eu vou me formar, eu vou entrar numa outra forma. E a gente vai entrando de forma em forma. Para quê? Para entrar em forma ou entrar em forma. Essa forma vai moldando a gente. Já viu aquelas forminhas de sorvete? Você põe ali o sorvete, tal, põe na geladeira, quando sai, você tira da forma, ela tem o formato de um sorvete. Né? Isso tinha desde a minha infância. Essa forma que eu estou falando é o molde. E a maneira como você pensa hoje, essa maneira muitas vezes limitada, essa maneira de, o que vão pensar de mim, essa falta de confiança, essa falta de ousadia, ela foi moldada por alguém. Ou por alguém, né? Geralmente alguém, ou uma situação que causou um trauma emocional em você, e isso criou um bloqueio. Mas geralmente quem causa o trauma emocional são outras pessoas. Não é uma situação sozinha, você está andando na rua e caiu num buraco. Você cai no buraco, você sai do buraco, você vai embora. Agora, se alguém te colocou no buraco, isso gera um trauma para você. Então, o que eu quero falar com esse vídeo aqui? Que nós precisamos quebrar esse molde, essa forma, para construir algo que a gente realmente queira de verdade, que a gente queira viver. Qual que é o teu jeito de viver? O que é importante para você? Quais são os teus valores? Quais são as tuas crenças? O que você gostaria de fazer hoje que você ainda não está fazendo? Deixa aqui nos comentários. Quero saber por quê. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é o que a gente quer de verdade. É algo que a gente foi induzido ou persuadido a querer. Assim como um filho quer ser médico porque o pai é médico, muitas vezes a gente quer dar uma satisfação, dar uma resposta para a sociedade ou para o grupo específico e a gente faz coisas que a gente lá no fundo não quer fazer. Então a ideia é quebrar esse molde, é o primeiro passo. E como que você faz para quebrar esse molde? Você precisa sair dessa mesma linha repetitiva de pensamento, como se fosse uma linha de comando no computador, você precisa criar uma nova linha de comando. E como é que você faz isso? Você começa ressignificando as coisas que te aconteceram. Porque basicamente a gente está repetindo padrões de comportamento, padrões de atitude e tal, baseadas nos bloqueios, nos traumas, nas experiências passadas. 95% do que a gente faz hoje é uma repetição ou uma reação ao que já aconteceu com a gente. Por quê? Porque a gente está dentro de um molde. Algumas pessoas vão falar que você está dentro de uma Matrix. E eu vou falar para você que você está numa Matrix, eu estou numa Matrix, nós estamos vivendo uma Matrix, mas eu quero ir um pouco mais além dessa Matrix, porque a Matrix é muito genérica, né? O que é a Matrix? É um sistema que controla e tudo mais, mas tem várias matrizes, várias Matrix, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero que você olhe para você e diga, peraí, como é que está a minha vida hoje? É o primeiro pensamento que você precisa ter. Como é que está a minha vida hoje? A minha vida hoje, ela está exatamente como eu quero que ela esteja ou não? Se não está, por que não está? O que aconteceu comigo que está me impedindo de fazer com que eu vá além? Que eu possa me expressar, tá? A ideia aqui é dizer, quebra o molde, espalhe a tua mensagem, coloca a tua voz no mundo, porque é isso que importa. Porque talvez você vai olhar lá para trás, né? Imagina você com 80 anos, 90 anos, lá no leito de morte. Ai, meu Deus, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter dito isso, queria ter dito aquilo e não fiz.
Por quê? Porque muitas vezes a gente está bloqueado, a gente não percebe, a gente está dentro, né? Como dizem, o peixe não sabe que está dentro da água até ele ser tirado da água, porque ele está dentro daquela água ali. A gente está vivendo um molde mental, um molde cultural, que é o resultado de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente aprendeu, de todas as nossas experiências. E tudo isso a gente chama de eu. Eu sou assim. É a minha personalidade, é a minha identidade. Eu sou tímido, eu sou assim, eu sou ousado, eu não sou. Você entende isso? Muito louco esse papo? O que você achou disso? Eu quero fazer mais vídeos assim. Eu quero fazer mais vídeos sem roteiro. Ou seja, trocar uma ideia com você de verdade, para que a gente possa, como atrevidos, que eu sei que você é um atrevido. Se você não me segue lá no Instagram, segue Fernando Oliveira BR, você vai entender o que é o atrevido. Justamente vencer todas essas limitações precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa de atrevimento. Então, assim, como é que a gente pode ser mais atrevido? Essa é a minha proposta dentro dessa playlist aqui no meu canal do YouTube. Se você não me segue, clica aí para seguir, clica no sininho, dá um like, deixa um comentário, faz o pacote completo, que isso vai me ajudar a voltar a produzir vídeos aqui, tá bom? Eu estava produzindo muito vídeo em dois canais lá em dois perfis lá no Instagram, e agora eu quero voltar a fazer vídeo aqui, mas eu preciso que você diga, cara, é isso, puta, vamos trocar uma ideia, tô pensando no meu jeito, tô travado e tamo junto, beleza? É isso aí, forte abraço e até mais.